Estimados amigos, o assunto é o Pacto Educativo Global. Este é um convite do Papa Francisco para que todos nós possamos, de uma forma ou de outra, nos envolvermos neste grande projeto planetário. O Pacto Global passa por diversos estágios. Um deles é o pré-lançamento, que ganha destaque relevante com o livro sob o título Luzes para o Caminho, Pacto Educativo Global, tendo um dos organizadores o irmão lasalista Juan Antônio Ojeda Ortiz. Neste livro, ele consegue reunir entrevistas de mais de 200 pessoas de 45 países, líderes mundiais, jovens, educadores, especialistas, dentre outros, católicos e não católicos. Neste livro, a ideia transversal sustenta a crença numa educação que ensine a ser pessoa com valores, com a cultura do amor, do acolhimento. Uma grande síntese da ideia dos entrevistados nos diz que é preciso reaprendermos a sermos irmãos em nossa sensibilidade humana, fraterna, espiritual, no compromisso de que todos nós devemos cuidar da nossa casa comum. Neste livro, temos também a minha participação como presidente da ANEC e reitor da Unilassalle, nas páginas 128 e 129. Aqui no Brasil, a ANEC também se engajou neste processo. Criamos um logo para o Pacto Educativo. Neste logo, nós queremos passar a mensagem de que toda pessoa educa. Observem no logo a pessoa que abraça o mundo. E neste abraçar o mundo, estamos no coração do Brasil, para que também o Brasil possa abraçar o pacto com todas as suas forças, com todas as suas pessoas e instituições. No dia 15 de outubro, tivemos o lançamento mundial em todo o planeta do Pacto pela Educação. Dentre a fala do Papa, destacamos que este é um encontro para reavivar o compromisso em prol e com as gerações jovens, renovando a paixão por uma educação mais aberta e inclusiva, capaz de escuta, paciente, com diálogo construtivo e compreensão mútua. O Papa também aborda a crise humana, reforça que esta crise humana no ser e na capacidade do conviver. Falando nisto, convida a todos a educar como ato de esperança, respondendo aos desafios de cada geração. Apresenta a educação como questão de amor e solidariedade, verdadeiro antídoto natural ao culto do ego, da divisão e da desumanização. Nos convida ainda a ouvir o grito
E que grito é este? O grito desta e das novas gerações, com respostas reais aos problemas do nosso tempo. É necessário deixar a casa comum arrumada para acolher o futuro. O Papa ainda nos questiona sobre qual é o nosso lugar no mundo, o meu, o teu e de todos nós, o nosso posicionamento para com os de perto e os de longe, os de nossa religião e os que não têm religião alguma. Importa sim é sermos irmãos, acolhermos e não julgarmos, e a cada dia nos perguntar: qual é o meu legado? Qual é o meu engajamento concreto com os problemas sociais? O que mobilizo em mim para deixar as pessoas e comunidades melhores e continuar a existir quando eu me for? No dia 15 de outubro de 2020, tivemos o grande lançamento do Pacto aqui no Brasil, em sintonia com Roma e todos os demais países do planeta. Este lançamento aconteceu via ANEC, com as parcerias da CRB e CNBB. A grande pergunta que fica é: e nós com isto? O que temos a ver? Qual é a minha, a tua, a nossa implicação? Chegamos à grande conclusão, conforme diz o documento, que a missão e compromisso é de todos, tarefa de todos nós. Concluímos também que a educação extrapola os muros institucionais. É preciso formar a pessoa e todas as pessoas de todas as gerações para toda a vida e durante a vida toda. Naquela grande certeza que o Papa já vem anunciando ano após ano, que somente mudaremos o mundo mudando a educação. O documento pelo Pacto Global trata de uma aliança ancorada em alguns pilares. Vou chamar a atenção para 5 deles. Mudança de época, que exige uma postura educativa diferenciada. Egolatria, entendida como fratura entre povos, gerações e culturas diferentes. Internet e mídias sociais. O Papa chama para a riqueza e para as possibilidades de nós podermos formar, através das mídias sociais, a exemplo agora da vivência da pandemia, a exemplo do beato Carlos Acutis, beatificado no dia 10 de outubro, considerado grande anjo e padroeiro da juventude, e também agora sendo indicado para ser o padroeiro da internet. Ele, por exemplo, que evangelizava registrando todos os milagres eucarísticos via online ao redor do mundo. Contudo, o Papa chama a atenção para a nossa diminuição da empatia quando já estamos dando bom dia, boa tarde, trocando o olhar no olho e continuando com o olhar
no nosso tablet ou no nosso celular. Outro ponto importante é a vida fragmentada, a fragmentação das subjetividades e a pobreza interior, como resíduos de um processo de tecnologização da vida. O convite é para que formemos integral para a vida em todas as dimensões, ou seja, tão importante quanto o uso do tablet ou do celular é identificar o som dos pássaros, a capacidade de dialogar, recuperar a capacidade de brincar e criar. O documento também fala em crises, duas grandes crises interligadas, a crise ambiental e a crise antropológica. Nos diz o documento que estas crises não se restringem apenas aos parâmetros ecológicos, mas é compreendida principalmente como um momento em que nós estamos vivendo grande crise antropológica, pois ela está no cerne do descaso com a casa comum, com a indisponibilidade das pessoas para uma fraternidade universal. A crise ambiental é apenas sintomas. Por exemplo, nós maltratamos a Mãe Terra ao ponto de ela estar cheia de metástases. E se está doente, a pergunta é: como a Mãe Terra poderá gerar novos filhos? Como poderá cuidar das novas gerações? Uma grande riqueza deste pacto é que ele inspira princípios para todos e coloca a pessoa no centro e questiona o tipo de educação e já dá respostas indicando educação humanizadora, solidária, do cuidado com a pessoa, do cuidado com a paz, do cuidado com a casa comum. Diz de uma educação que possa promover e provocar gestos capazes de romper com aquele antropocentrismo ingênuo que nos fez, mais uma vez, romper com a natureza e romper uns com os outros, o que significa uma decisão clara e consciente de priorizar o ser humano e não o mercado, nem o lucro, nem o dinheiro. Educar sim pelas relações. Por isso, a nossa grande tarefa não é apenas da escola nem da universidade, mas o Papa conclama toda a sociedade, recuperando o provérbio africano, que é necessário uma aldeia global para educar uma criança. O Pacto pela Educação ainda mobiliza todas as forças para educar, como nós buscamos aqui no Brasil a união de todas as pessoas, ou seja, nós não podemos terceirizar a educação, mas assumi-la como responsabilidade e em todas as dimensões, envolvendo sociedade, famílias, igrejas, escolas, universidades, agentes políticos, dentre outros. Papa chama atenção ainda que é preciso, para que essa nova educação floresça, alterarmos as nossas estruturas, bem como as nossas estratégias
educacionais, seja na educação formal, informal ou popular. Em síntese, em todas as suas modalidades. Por fim, nós todos somos chamados a formarmos para o serviço. Somos chamados a sermos a mudança que desejamos para o mundo da educação, para além dos muros acadêmicos, cuidando da nossa casa comum, como ecologia integral, que inclui os problemas sociais, políticos, econômicos, dentre outros. Para que possamos viver bem o Pacto Global, a ANEC elaborou um excelente projeto educativo pensando no quadriênio 2019-2022. Este documento traz eixos de ação para todos, educadores, famílias, escola, sociedade, governo, a compreender e a viver o Pacto pela Educação. Este subsídio, com as orientações específicas, contextualizando a aldeia educativa e convocando-a a participar ativamente do Pacto à luz do pontificado do Papa Francisco, pode ser encontrado este e outros documentos no site da ANEC, www.anec.org.br ou mesmo no canal YouTube ANEC Brasil.